O momento segue favorável para o agricultor adquirir fertilizantes, alcançando 1,02 ponto. O índice de poder de compra desse tipo de insumo registrou um crescimento de 5% em março, em comparação com o mesmo mês do ano passado, e um aumento de 1% em relação a fevereiro deste ano. O índice chamado de IPCF é divulgado todo mês pela Mosaic Fertilizantes e, na prática, estabelece uma relação favorável ou desfavorável entre os preços de fertilizantes e das commodities agrícolas. E para explicar um pouco mais sobre esse momento, está conectado aqui com a gente o Eduardo Carvalho, gerente de mercado e estratégia da empresa. Edu, eu acho que a pergunta mais importante, né, para o nosso telespectador é exatamente essa, né? Nós estamos aí há 4, 5 meses da implementação de uma próxima safra. O momento é o ideal para se adquirir fertilizantes? Pode-se esperar um pouquinho mais, de repente vai ficar um pouco mais barato. Você, como especialista, o que diria ao nosso público, hein, Edu? Obrigado. Boa noite. Oi, Petri, boa noite, audiência. É um prazer sempre estar com vocês e poder falar um pouquinho do momento que nós estamos vivendo. De fato, o índice nesse mês de março, ele ficou ligeiramente acima do mês passado, ele fechou com 1,02 contra 1 do mês passado, e ligeiramente acima do mesmo período do ano anterior. O que ocorre é que o preço das commodities, principalmente o milho e também de alguma forma a soja, eles tiveram uma ligeira redução nesse mês de março, ao passo que os fertilizantes vinham numa correção para baixo desde o começo do ano, e com o avanço da nossa safra e com o final do plantio da safrinha, houve alguma correção nos preços e um ligeiro aumento. Com isso, o índice ele ficou um pouquinho acima. Mas indo para a sua pergunta, o grande ponto é, ainda assim, é uma relação de troca favorável. Faltam aproximadamente 40% do mercado de verão, principalmente a soja, para ser comercializado. E isso, quanto mais tempo esperar, mais próximo a gente fica de um potencial gargalo logístico. Então, uma eventual correção, ou ajuste no preço do fertilizante, ele pode sim ser impactado por um aumento na concentração das entregas e um potencial acúmulo logístico. Então, a nossa recomendação tem sido garantir pelo menos os custos, fazer não precisa tudo de uma vez, mas ir parcelando e pondo as compras e não deixar tudo para a última hora, Petri. Agora, a gente, para falar sobre preço, a gente tem que também dar uma olhada e uma analisada como é que está a oferta, né? Principalmente porque o Brasil depende muito de importação, né, desses insumos. Como é que está o cenário internacional em relação à oferta? Está normalizado? Né? A gente corre algum risco de faltar e causar uma alta nos preços? E também como é que o dólar pode impactar, né? Hoje uma alta expressiva. Queria que você falasse um pouco sobre esses fatores. Combinado, uma boa pergunta e acho que é um bom ponto a ser discutido. As questões geopolíticas, elas têm de fato permeado a nossa rotina e desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a gente vive uma certa instabilidade. Mas atualmente o balanço de oferta e demanda mundial e no Brasil, ele se encontra equilibrado. O que pode acontecer, sim, é que numa eventual nova guerra ou num acirramento do conflito atual, pode sim algumas questões geopolíticas em regiões como a Rússia e a Bielorrússia, que são países de grande importância nas exportações para o Brasil, terem algum solavanco, principalmente em termos de preço. Mas atualmente a gente encontra, de uma certa forma, equilibrado. O agricultor que vier, ele vai encontrar, o setor está se planejando, trazendo os fertilizantes que são necessários. O que de fato tem que cuidar é para que isso não fique muito atrasado. Eu comentei hoje, as vendas para fertilizantes, elas estão de certa forma atrasadas comparado com o ano anterior, e esse atraso, se nos próximos um mês ou dois não se recuperar, pode sim ter algum impacto. Com relação ao câmbio, Petro, é um bom ponto. Uma desvalorização do real, ele deixa, de fato, o fertilizante e outros insumos também que são cotados em dólar mais caros. A gente viu hoje o câmbio ao redor desses US$ 5, cinco reais e um pouquinho. Isso, de alguma forma, beneficia o agricultor na ponta da venda da soja, do milho, do trigo, mas também ele tem algum impacto no custo. O que a gente verifica é que como a receita do agricultor ela é praticamente 100% vinculada ao dólar, ou seja, a soja responde
de bate pronto pela valorização, desvalorização do câmbio, pode sim ser um bom momento para ele estar comercializando os seus grãos, realizando as suas vendas, e aí vir fazer as trocas e conseguir uma boa relação de troca. Bacana, bacana o seu recado aí. Eu acho que o nosso produtor recebeu essa mensagem aí, né? Para realmente se precaver, porque se deixar para depois pode se complicar, até em função das incertezas até do câmbio. Obrigado então, viu, Edu, pela sua participação aqui, e a gente volta a se falar em breve. Uma boa noite. Tá, Joia? Muito obrigado. Boa noite, Petri. Valeu, boa noite.